Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções, e no vídeo de hoje vamos falar de um tema super relevante e o Pix, Albert. Será se realmente vai ser taxado? Será se realmente é seguro? E o sigilo fiscal? Enfim, a gente vai estar trocando uma ideia sobre esse tema aqui com vocês, mas antes, não se esqueça de marcar o sininho para a gente receber as nossas informações e dar um like para a gente compartilhar esse conteúdo. Vamos à vinheta! Muito bem, gente, você deve ter ouvido falar que muita gente está com medo, está questionando, e eu tenho recebido muitas perguntas sobre esse tema. Albert, o Pix, a cada dia que passa, a Receita Federal vem monitorando cada dia mais, a Receita e os órgãos de controle vêm recebendo essas informações, e esse ano de 2026 começou com uma enxurrada de novidades, e uma delas foi esse tema que voltou à tona do Pix. Em primeiro lugar, gente, deixar muito claro e importante, a movimentação do Pix não quer dizer que você recebeu algum valor ou pagou algum valor, automaticamente você vai ser tributado, tá, gente? Isso não existe. O Pix não vai ser tributado, nada a ver com essa questão de receber ou enviar Pix, vai pagar algum tipo de imposto automaticamente. Não é assim que funciona. E até então, principalmente, o sigilo bancário continua. Cada empresa, se receber Pix, ou cada pessoa física receber Pix, também continua o sigilo, até porque a Receita Federal ela não controla CPF por CPF de todos os Pix que você faz e recebe. Mas sim, a gente precisa ter atenção, e esse vídeo aqui é as dicas que eu quero trazer para vocês, para a gente fazer de uma maneira correta, para que você não passe pelo momento de malha fiscal ou cruzamento no qual você seja autuado. Primeiro de tudo, é muito importante você identificar o que é rendimentos, receitas tributáveis. Então você, por exemplo, pessoa física qualquer, recebe muito Pix. Primeiro é identificar, é oriundo de que esse Pix? É uma receita de uma prestação de serviço? É uma receita de aluguel? É uma receita de venda de alguma coisa que você vende? Primeiro você tem que identificar essa situação. Se é uma receita, gente, logicamente, se você tem uma movimentação frequente, você pode sim ser tributado, certo? Mas não quer dizer que você recebeu que imediatamente, automaticamente você vai ser tributado. Você logicamente precisa ter uma movimentação contínua. E aí a Receita poderá sim te notificar, no qual se identificar alguma divergência. Por exemplo, no decorrer do ano de 2026, todos os meses você recebia lá uma faixa de 20, 30, 40 mil de Pix constantemente na sua conta bancária. E vai chegar um momento que você teria que prestar informações para o fisco, fazer sua declaração de imposto de renda devido à sua alta movimentação financeira de Pix na sua conta bancária, e no qual você não prestou nenhum tipo de informação. Aí poderá que você receba uma cartinha de uma malha fiscal e assim identificando algum tipo de divergência. Nesse caso específico, você vai ter que prestar contas com o fisco. E se realmente você não provar o que é oriundo aquelas movimentações financeiras, poderá se considerar uma omissão de receita e aí de tributar. Então é importante entender que para chegar a esse ponto é porque realmente você não tomou nenhum tipo de atitude. Esse é o primeiro ponto. Você não adotou nenhum tipo de planejamento tributário necessário. Então você precisa identificar o que é a origem desses Pix. É oriundo de uma receita? É oriundo de uma prestação de serviço? É oriundo de algum aluguel? Enfim, aí sim tem que identificar se cabe ou não imposto de renda. Se for pessoa física, tabela progressiva de até 27,5%. Lembra que esse ano de 2026 a tabela houve uma atualização e imposto de renda até R$5 mil está na faixa agora de isenção na pessoa física, tá certo? É importante falar isso. Mas dicas importantes que eu quero trazer para vocês, gente. Como eu já disse, não é uma tributação automática o Pix, certo? É importante a gente falar isso. E tem outras operações que não são receitas, são apenas transferências patrimoniais, são oriundos de venda de algum bem. Por exemplo, eu tenho aqui o meu celular, aí eu vendi o meu celular e uma pessoa fez um Pix para mim. Nesse caso específico, não é uma receita tributável, não é uma renda, a não ser que haja algum tipo de ganho de capital. Comprei uma casa por 1 milhão e vendi por 2, e nesse caso ganhei 1 milhão nessa operação, aí é um ganho de capital, você vai pagar imposto de renda sobre isso. Então assim, a gente precisa classificar e entender. Outras operações que é muito comum, Pix familiares. Eu fiz um Pix aqui para minha mãe pagar uma consulta, ou então recebi um Pix da minha esposa para eu efetuar algum tipo de pagamento. Esses Pix familiares, gente, não são receitas, são apenas transferências patrimoniais. E se você comprovar esse fato, se caso a Receita te notificar, logicamente você não vai ser autuado e nem tributado nesse tipo de operação. Então observe, é importante a gente classificar aqui, nem todas as operações
operações são tributáveis. Então, existem operações de Pix que, nesse caso, não é uma receita, e sim uma transferência de patrimônio. Eu transferi de uma conta bancária para outra, eu tenho duas contas, fiz um Pix da minha conta corrente, a minha conta poupança, enfim, isso tudo você pode identificar e aí fazer o planejamento tributário adequado. Então, assim, se criou um alarde nesse momento, nesse início de ano, que eu não vou fazer mais Pix, tudo que eu movimentar eu vou ser tributado, a Receita sabe tudo. Assim, gente, a gente sabe que cada dia que passa os monitoramentos estão existindo e os cruzamentos estão ocorrendo. Mas primeiro a gente precisa separar as coisas, não adianta a gente sair criando um alarde desnecessário. Precisamos separar e entender o que é receita efetivamente da minha prestação de serviço, de um aluguel que eu tenho, de uma movimentação que é oriundo de uma receita, e aí verificar se é tributável, né? Se é um rendimento tributável. Mas tem outras operações de movimentação de Pix que não são tributáveis. É importante a gente falar sobre esse tema aqui com vocês. Outra questão importante, você ter a comprovação do Pix relevante. Por exemplo, houve Pix pequenos na minha conta. Recebi aqui R$200, R$100, e o seu oriundo, por exemplo, de meu pai que tem me dado um valor para comprar um remédio, ou qualquer outro tipo de operação, gente. É importante você identificar o que é isso, para que é isso. Se é oriundo de alguma coisa, por exemplo, para pagar o cartão de crédito, é muito comum você emprestar cartão ou então fazer várias compras para familiares e amigos, e aí aquelas pessoas vão te repassando aqueles valores no seu Pix, na tua conta corrente, para pagar a fatura de cartão, porque você é o titular daquele cartão. Nesse caso específico, não é uma receita, né? Porque apenas você está recebendo aqueles valores para efetuar o pagamento do cartão. Mas digamos que você declara o imposto de renda muito pouco. Declaro lá que eu tenho uma renda de 4 mil, mas o meu cartão dá 20. Você poderá ser notificado por um excesso de despesa não compatível com a sua renda? Pode ser que sim. Mas se você tiver comprovadamente todas essas informações, que é oriundo, que o uso da utilização desse cartão não é gasto exclusivo seu, mas sim de outras pessoas, e comprovar oriundo através das comprovações dos Pix identificado, um controle de planilha, no qual, volto a dizer, a Receita poderá te notificar e você vai ter que provar para ela que aquilo não é oriundo do seu gasto pessoal, porque bora fazer um cálculo simples, gente. Se você gasta R$20 mil no seu cartão e ganha R$4 mil, que é isso que você declara no seu imposto de renda, a matemática não bate, né? Então esse valor suplementar é oriundo de Pix que eu recebi de outras pessoas para pagar o meu cartão, certo? Porque não é gasto meu, e sim eu comprei para outras pessoas. Isso é comum. A gente sabe que as pessoas em geral hoje fazem isso, mas logicamente se você for intimado, notificado perante a Receita Federal, você vai ter que prestar contas com isso. Então você tem que ter identificado uma planilha, um Pix identificado, um comprovante de transferência no qual oriundo de uma compra determinada que você fez para uma terceira pessoa. Enfim, gente, você tem que provar isso. Por isso que eu digo, simplesmente só ter recebido um Pix eu sou automaticamente tributado? Não. Você receberá uma notificação se acaso você tiver uma movimentação muito aquém daquilo que é a sua realidade. E aí você vai ter que, logicamente, comprovar o fato que você está falando, né? Então, muito bem, gente. É importante a gente esclarecer esses pontos. Outras dicas importantes para passar para vocês. Pessoa física, ela não é empresa. A gente precisa entender e separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Então, se você é um empresário e movimenta muito a conta da empresa, recebe lá os Pix na conta da empresa. Beleza. Mas, Alves, além da empresa, eu tenho minha vida própria. Eu sou uma pessoa física. Então, você tem que separar isso. Dentro da contabilidade, inclusive, é um princípio da entidade, né? Tem que separar o que é jurídico e o que é físico. E a pessoa jurídica que tem que pagar a pessoa física, né? E aí você sabe que outra novidade a partir desse ano de 2026 é distribuição de lucro acima de R$50 mil passa a ser tributado, retido na fonte imposto de renda. Então, se você distribuir da pessoa jurídica para a pessoa física, lucros e dividendos até 50 mil está na faixa de isenção, acima de 50 passa a ser tributado. Então, uma pessoa jurídica, gente, poderá pagar um sócio através de um prolabório ou através de uma distribuição de lucro. Aí tem que verificar se cabe ou não retenção de imposto de renda. Mas separar muito bem isso, gente. Se você cai na sua conta os Pix oriundos de uma empresa, está errado, né? Então precisa fazer essa organização contábil e financeira. O que é da empresa? A empresa tem a sua vida própria e o que é a sua pessoa física tem a sua vida própria. E aí o seu salário, o seu rendimento é oriundo dessa empresa, então é a empresa que tem que te pagar. É mais uma dica que você precisa
separar e identificar isso. E lógico, gente, declarar corretamente o seu imposto de renda. Se você tem uma movimentação bancária muito alta, se você tem um cartão de crédito que dá 10, 15, 20, 30 mil reais e você não faz imposto de renda, onde você tem muitos bens, você não declara imposto de renda, ou você tem muita entrada de receita e não declara, fica atento, porque isso aí no futuro pode sim, num cruzamento de dados, identificar malha. Pode ter certeza que cada dia que passa o fisco vem sim aprimorando as suas malhas, até porque a reforma tributária está em andamento. Estamos em 2026, em período teste, e uma transição de 2026 até 2033 de uma série de novidades de reforma tributária que precisa ser esclarecido aqui para vocês. E uma delas, logicamente, o sistema da Receita Federal, cada dia que passa, vem passando por aprimoramento. Lógico que ela não vai fiscalizar tudo só de uma vez, até porque não existe uma condição física humana para tudo isso. Só que ela está usando, cada dia que passa, os cruzamentos de dados. E aí vem aprimorando as suas malhas. Mas é para deixar claro, dividir as duas coisas. Não quer dizer que você movimenta Pix, que você vai ser automaticamente tributado, tá, gente? Não é isso aqui. Isso não existe. Isso aí é falácias. O que poderá ser tributado, sim, é que você começa a movimentar muitas operações no qual você não presta nenhum tipo de informação para o fisco, e aí o fisco pode sim te notificar, cair num cruzamento de dados de uma determinada malha fiscal. E o cartão de crédito, a movimentação de Pix, pode ser que sim identificada a movimentação não compatível com a sua renda. E aí você vai ter que prestar informações para o fisco. Se for tributável, identificar o que é tributável, e o que não for tributável, identificar no que é não tributável, nesse caso, para não recolher tributo. Tá certo, gente? Então essas dicas são extremamente relevante para você controlar efetivamente a sua conta bancária. Daqui para frente, a sua movimentação e períodos para trás, sim, são controladas, são cruzadas, são monitoradas. As bandeiras de cartão de crédito, as instituições financeiras, elas realmente informam isso para os órgãos de fisco e controle. Mas além especificamente só do tributo, mas é importante porque os fiscos e os órgãos de controle também têm que controlar não somente tributos, gente. Muitas das vezes também controlar as coisas erradas, as coisas ilícitas, as falsificações, os caixadores e operações obscuras, né? Operações que, nesse caso, a gente tem identificado nos noticiários, situações de empresas fraudulentas, pessoas aí que se envolvem em situações erradas. Então, é um controle também não só tributário, mas também criminal, né? Porque lavagem de dinheiro e outras operações específicas criminais. Então, é importante esse cruzamento, gente, é importante. E a cada dia que passa, a gente tem observado que o dinheiro em papel vem ocorrendo em menos circulação e, consequentemente, utilizando mais os meios digitais, tá certo, gente? Então fica atento, se você tiver dúvida, mande pra gente e compartilhe esse vídeo pra gente levar sempre conteúdos bons aqui no canal da J Soluções. E se você tiver dúvidas e sugestões, manda pra gente que a gente vai estar aqui compartilhando conteúdo com vocês. Esse ano tem muita novidade pela frente. Um abraço, gente!